alguma flexibilidade é esse público. No texto está totalmente misturado. Então o que a gente está demandando é que tenha um capítulo específico para a agricultura familiar, que trate dela de forma concreta, deixando claro o que é para ela e o que é do resto, vamos tratar do resto. Por último, eu queria que você falasse um pouco da expectativa que vocês têm em relação aos resultados da reunião. O que vocês esperam tirar daqui? Olha, a gente espera primeiro ouvir dos senadores, ambos relatores, o quanto que eles a priori vão ou não vão abrigar dos nossos pontos, né? E qual será o nosso processo de conversa com eles, né? Não esperamos que ele aqui diga, incorpora o ponto 1, ponto 2, mas olha, estou recebendo e vou incorporar esses pontos e vamos abrir um processo de diálogo para poder incorporar no texto esses pontos. Por isso que, a nosso ver, a votação de amanhã já seria um problema, porque não tem como apresentar um relatório amanhã de manhã tendo visto esses pontos hoje à noite, muito embora, como eu disse, muitos não são novidade. Então a nossa expectativa é que, se eles de fato estão cumprindo com aquilo que eles estão dizendo, que eles não querem um projeto que promova novos desmatamentos, que querem um projeto que trate diferenciadamente o agricultor familiar, que não querem um projeto que promova uma anistia ampla e restrita, eles têm que levar em consideração e incorporar esses pontos aqui. Obrigado, Raul. Valeu. Boa noite. Pessoal, a gente está aqui falando diretamente da sede da CNBB, em Brasília. Dentro de alguns instantes vai começar a reunião do Comitê Brasil em Defesa das Florestas com os senadores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana, que são relatores do projeto de reforma do Código Florestal no Senado. A gente está aguardando eles chegarem daqui a pouco e a gente vai falando com vocês no decorrer da reunião. Bacana, hein? Amanhã você vai estar com a gente cuidando disso? Lá não. Da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em Brasília, falando diretamente da reunião que vai acontecer entre o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e os senadores Jorge Viana e Luiz Henrique da Silveira, que são os relatores da reforma do Código Florestal no Senado. A gente está aqui com o André Lima, que é assessor de políticas públicas do IPAM, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, e a gente queria saber, André, qual que é a sua expectativa em relação à reunião? Olha, nós queremos propor agora, além de apresentar os 19 pontos com os quais a gente tem rejeição em relação à proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, apresentar algumas propostas de solução, né? Então a ideia é apresentar hoje essas propostas, entregar o documento e tentar um entendimento com o senador Luiz Henrique no sentido dele incorporá-las antes da votação, já agora na Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Agricultura, né? Então, na verdade, hoje a discussão vai ser em torno disso, né? Até que ponto ele pode se comprometer, ou ele quer, de fato, ou ele está aberto, de fato, a receber as contribuições do comitê. Esse vai ser o cerne do debate dessa noite. André, o senador Luiz Henrique já fez algumas declarações dizendo que as alterações que ele está disposto a fazer no texto dele, no relatório dele, já estão um pouco limitadas pelo tamanho da votação que aconteceu na Câmara. Ou seja, como o consenso lá foi muito grande, as alterações que ele faria são mínimas. Como é que vocês pretendem, convencer os senadores da necessidade de alteração de acordo com o documento que vocês estão apresentando? Olha, primeiro através do diálogo, que foi o que não aconteceu na Câmara, né? Na Câmara, infelizmente, o que houve foi, de fato, um rolo compressor e uma série de fatores externos ao Código Florestal que influenciaram a votação no último dia, sem, inclusive, a gente ter conhecimento do relatório que estava sendo colocado em votação. Então, diferentemente do ritmo e do formato da Câmara, agora a gente está podendo conhecer com alguma antecedência os relatórios e podendo, enfim, interagir enquanto ele está sendo debatido. Nós esperamos com isso e com as boas propostas que nós estamos encaminhando que haja de fato essa perspectiva de entendimento. Nós não estamos pura e simplesmente dizendo não ao relatório do Aldo. Nós estamos dizendo não ao relatório do Aldo, né? E estamos apresentando os motivos, as razões, as justificativas e as soluções. Então agora quer dizer, se houver de fato a intenção, né,
do relator de incorporar e de dialogar com a sociedade, não tem por que ele simplesmente ignorar as propostas. São propostas de bom senso que buscam chegar a um texto minimamente razoável, né? Inclusive focado muito no atendimento à agricultura familiar, né? Em mecanismos que viabilizem a regularização a um custo menos oneroso possível, incentivos econômicos, quer dizer, o não ao desmatamento, quer dizer, tudo aquilo que ele vem dizendo ao longo das entrevistas, e nós estamos querendo propor isso em formato de redação. Então, se ele não incorporar, é porque, infelizmente, do discurso à prática há uma distância grande. Então, nós temos expectativa de que possamos interferir significativamente ainda nesse momento da votação. Eu queria que você falasse bem brevemente para os internautas que estão assistindo a gente de 1 ou 2 ou até 3 pontos que você considera fundamentais nesse documento. Eu acho, primeiro, ficar claro que os benefícios, né, da flexibilização de implementação da lei, eles têm que estar muito focados na agricultura familiar. Então, esse é um primeiro entendimento que foi conseguido através de muito debate no âmbito do comitê, com a participação da Via Campesina, FETRAF, organizações e movimentos sociais do campo, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, nós precisamos apertar mais a lei no que diz respeito a novos desmatamentos. Não é possível que, em pleno século XXI, terceiro milênio, nós vamos ter agora uma mudança na lei para tornar mais fácil a regularização para novos desmatamentos, com todo mundo dizendo que não precisa mais desmatar, que o Brasil tem como se desenvolver sem depredar os seus ecossistemas. Então, esse é um segundo ponto muito importante. E um terceiro ponto é que nós temos que trabalhar, de fato, incentivos econômicos concretos. Não basta ter frases soltas na lei, né, porque quem cumpriu a lei merece, né, quem cumpriu e quem foi além do que a lei hoje exige, merece ter algum tipo de apoio concreto do poder público, ou seja, da sociedade, e nós precisamos parar de fazer discurso oco de que os incentivos econômicos, o pagamento por serviços ambientais, nós temos que botar isso no chão, essa bola no chão, e fazer o jogo acontecer de fato. André, só mais uma última pergunta, você que está acompanhando bem de perto a tramitação e a elaboração do projeto, de várias análises que a gente viu da tramitação até agora, o pessoal costuma dizer que as pegadinhas estão espalhadas em vários pontos do projeto, né, do relatório. Assim, uma série, quando se fala em anistia, que não está explícita, uma série de outros mecanismos que a gente considera nocivos. Como fazer essa engenharia de modo a que você conseguir abarcar e atender esses pontos que vocês estão defendendo nesse conjunto de instrumentos, de mecanismos que estão no projeto? Olha, eu acho que, bom, a primeira coisa a fazer é mostrar todos esses pontos de forma clara, né? E a gente está buscando essa oportunidade aqui hoje com com os dois relatores, de apontar cada um desses problemas que são tratados como pegadinhas ou como problemas graves. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é apresentar soluções para isso, né? Ou seja, para cada uma dessas pegadinhas a gente apresentar uma fórmula que a dissolva, né? E nós temos outras possibilidades, quer dizer, o que não for ajeitado agora na Comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, nós vamos ter que trabalhar na Comissão de Meio Ambiente e no plenário. E no fim vai restar o problema para a presidenta. Quer dizer, se forem pegadinhas que, de fato, como são várias, né, incentivam mais desmatamentos ou anistiam desmatamentos ilegais indevidamente, vai restar Dilma vetá-los. E isso vai criar um famoso queijo suíço, né, um texto legal cheio de buracos, porque vários artigos vão ter que ser vetados. Então é melhor corrigir. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse conjunto de propostas, para não dizer depois que nós não apresentamos as soluções, que só ficamos na rejeição. Esses são os pontos que a gente quer tratar hoje aqui. Legal, obrigado, André. Valeu. Gente, a gente está falando aqui direto da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, onde vai acontecer daqui a alguns minutos a reunião do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, com os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, relatores da reforma do Código Florestal no Senado. A gente volta daqui a pouco, mais entrevista, a reunião vai começar daqui a pouquinho também, e a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado. Nós estamos aqui de volta, falando da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília.
direto da reunião que vai acontecer daqui a alguns instantes entre o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, relatores do projeto de reforma do Código Florestal no Senado. A gente está aqui agora com o Raul Krauser, que é da Via Campesina, do Movimento dos Pequenos Agricultores, né, duas organizações que fazem parte do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, e a gente vai perguntar para ele falar um pouco sobre a expectativa que ele tem da reunião. Raul, o que vocês estão esperando, especificamente como representantes do movimento social, do movimento de pequenos agricultores, da Via Campesina? Qual que é a expectativa de vocês em relação à discussão que vai ter aqui agora na reunião com os senadores? Acho que a gente conseguiu, nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, principalmente, que esse debate ganhasse a sociedade. Então, o comitê tem ganhado muita força política a cada dia, tem conseguido movimentar com a sociedade, tem trago o debate para a pauta e prova disso é essa reunião está aqui existindo hoje. Se não fosse esse caldo político que o comitê criou, não teria essa reunião. Então, se tem essa reunião é porque o que a gente vai discutir aqui hoje tem algum nível de importância para os senadores e, portanto, o mínimo que a gente espera é que a gente tenha mais tempo para debater com mais profundidade todos os elementos que estão na discussão da mudança do Código Florestal. Do documento que vai ser apresentado aqui, Raul, eu queria que você destacasse 1 ou 2 pontos, especificamente para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores, movimento da Via Campesina. Quais que vocês consideram assim chave, assim, não que sejam os únicos, os mais importantes, mas que você poderia falar que vocês consideram importantes do ponto de vista da reunião? Eu acho que do ponto de vista mais geral, assim, são vários pontos. Nós temos muito mais acordo, infinitamente mais acordo com o Código atual em vigor do que com o que foi produzido na Câmara dos Deputados. O que foi produzido na Câmara dos Deputados é um duro golpe na agricultura camponesa. É um problema para nós. Então, são vários pontos. Agora, o que a gente tem que conseguir construir, então, nessa reforma que está aí colocada, é ter um tratamento específico e diferenciado para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela tem uma lógica de produção diferente da agricultura empresarial. Então, isso tem que ser tratado diferente. São 2 mundos diferentes e tem que ser tratado diferente. Então, um dos pontos que a gente sim, considera muito importante nesse documento que vamos apresentar enquanto comitê é essa questão do tratamento diferenciado, que não é isentar de responsabilidade de preservação e recuperação ambiental a agricultura camponesa, porque isso pode ter um prejuízo futuro muito grande para nós. Nós queremos preservar, agora queremos ter condições para fazer isso. Queremos ter política pública. Então, o que está colocado ao longo dos pontos que a gente coloca é algumas adequações para a agricultura familiar e condições para a gente cumprir a legislação e cumprir com a nossa tarefa. Raul, no debate que aconteceu na tramitação na Câmara, o relator Aldo Rebelo e muitos dos deputados da bancada ruralista argumentavam que o projeto do Código de Reforma do Código Florestal, na verdade, estava sendo feito para beneficiar a agricultura familiar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, vocês como representantes da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, qual que é a posição de vocês em relação a isso? Para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, que talvez ainda não tenham ouvido vocês falarem. Para nós é muito claro o seguinte, o problema colocado hoje para a agricultura camponesa e familiar, que se diz que está inviabilizado, não é um problema da lei, é um problema de aplicação da lei, de política pública para a aplicação da lei. Todo esse processo de reforma do Código Florestal é para beneficiar a agricultura empresarial que necessita abrir fronteira agrícola para expandir os seus negócios, para avançar sobre a Amazônia, sobre o Cerrado. Como eles não podem ir para a mídia dizer isso, vão com o discurso da agricultura familiar. A agricultura familiar não tem problema com a lei. É uma questão de política pública para a aplicação da lei. No documento vocês fazem alguma sugestão, detalham alguma proposta em relação às políticas de incentivo para a recuperação? Tem que ter assistência técnica. Nós temos que pensar em sistemas agroflorestais, em programas de mudas, de produção de mudas e de sementes para as famílias, para poder fazer APP, para fazer reserva legal. A APP e reserva legal para a agricultura familiar, ela tem que ser produtiva.
né? Então, podemos muito bem ter sistemas agroflorestais que sejam produtivos. Para essa produção tem que ter política de comercialização, de garantia de preço, de agroindústria. Então, tem que ser construído um conjunto de políticas que permitam os agricultores fazerem a adequação da sua propriedade. Bom, Raul, obrigado pela sua participação aqui. Valeu, obrigado.